Então abra sua Bíblia conosco agora, Salmo 126, verso 1. Salmo 126, verso 1. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E depois ele fala: Senhor, restaura-nos, assim como enche o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes, a sua colheita com fartura. Salmo 126 aqui, ele nos mostra, meu irmão, minha irmã, aquilo que Deus já fez e alegra o nosso coração. Ele nos mostra aquilo que Deus estará fazendo no presente. Restaura hoje, agora, a nossa sorte. Já vivemos dias melhores e queremos restaurar esses dias em nossa vida. E ele sai declarando também que Deus virá abençoando as sementes que plantamos. Ele fala do passado, do presente e do futuro. E se você abrir lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 8, Jesus revelando ao apóstolo João, naquela visão que ele teve na ilha de Patmos, ele diz: eu sou o alfa e o ômega. Primeira letra do alfabeto, o alfa, a última, o ômega. Eu sou o princípio e o fim. E o apóstolo Paulo também diz na carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 7, se não me engano: aquele que começou a boa obra em vós é poderoso para completá-la. Ele começou, ele agiu no passado, ele restaura a nossa sorte no presente, e ele já está no futuro declarando a bênção e a vitória e uma obra completa de libertação, restauração e glorificar a nossa vida, nos levar a viver a vitória plena da cruz e das promessas que Cristo ganhou por nós. Então ele fala: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Se você lê Apocalipse com atenção, eu acho interessante. Didaticamente falaria o que era, o que é e o que há de vir. Mas Apocalipse fala: ele é o que é. Deus é presente. Amém? Deus é eterno, o passado, o presente e o futuro em Deus. Quem quer ter o seu passado restaurado, liberto, quem quer ter um presente de restauração, de vida, de paz, e quem quer esperar um futuro nas promessas de Deus, diz amém. Então levanta as duas mãos e fala: o meu Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus que é, Ele está aqui hoje à noite, Ele se manifestou no louvor, nas orações e agora na palavra. Mas levanta as mãos ainda e fala: mas o meu Deus também é o que era. No passado Ele realizou grandes coisas, mas o meu Deus também, Ele está no futuro, determinando a bênção para a sua igreja e para a minha vida na sua igreja. Quem pode aplaudir o Senhor?
Então era e há de vir, presente, passado e futuro. Aquele que restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Quem já teve experiências com Deus, quem lembra a sua conversão. Minha conversão meu batismo foi em 1978, né, irmão? Deus já fez grandes coisas na minha vida. Quem pode dizer que Deus já fez grandes coisas na sua vida? Deus já fez grandes coisas na história da humanidade. Deus salvou Noé na arca, Deus abriu o Jordão, Deus abriu o Mar Vermelho, Deus ressuscitou Lázaro, Jesus andou sobre as águas. Oh, Deus já fez coisas tão preciosas que nos alegra, mas Ele fala: restaura a nossa sorte. É o presente, é agora, é hoje. Não podemos viver apenas das lembranças e das memórias do passado. Nós temos que crer que hoje e agora Deus tem um maná, como nós cantamos, Deus tem um milagre que precisamos, Deus tem a cura que nós buscamos, Deus tem um nível novo para a nossa vida. Nós crescemos. Quem cresceu espiritualmente? Quem tem desenvolvido a sua vida e está crescendo? E os gigantes são maiores, os desafios são maiores, as lutas são maiores, mas o Deus é o mesmo e Ele vai nos fortalecer, nos firmar e nos dar a vitória como já deu no passado. Que tenhamos esta fé, esta convicção, esta certeza. O mais importante que eu queria destacar é que Jesus já fez por nós. Quando lá na cruz Ele falou: está consumado. Jesus realizou a libertação da humanidade do governo de Satanás. O pecado afastou a humanidade de Deus. O pecado afastou o homem de Deus. O pecado deixou o homem sem a cobertura espiritual. E Satanás começou a cirandar. Jesus falou: Pedro, o diabo pediu para te peneirar, mas não temas, eu roguei ao Pai por ti. Quando converteres, fortalece os irmãos. Meu irmão, minha irmã, aquilo que Jesus fez na cruz é o que nos libertou de toda maldição, toda condenação, toda acusação. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A figura, quando Deus tirou o povo do Egito, quebrou o cativeiro, quebrou o domínio de Faraó, Deus nos tirou do nosso Egito, Deus nos tirou do mundo, Deus nos tirou de uma vida de derrota, de frustração, de fracasso, de ficar preso nos vícios, nos pecados, de condenação, em busca da felicidade, mas não alcançando, confundindo libertinagem com liberdade. Liberdade não é fazer o que quer, liberdade é ter força e altivez para fazer somente o que convém e para não se dobrar diante de Baal e os prazeres da carne que destroem. Quem entende o que eu estou falando? Isso é a verdadeira liberdade. Fazer escolhas que te faz bem, iluminada a sua mente, o nosso coração pela palavra de Deus. Então Jesus fez, Colossenses capítulo 2, a partir do verso 13, abre comigo. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou em Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Amém?
Deus tirou o povo do Egito da escravidão. Deus nos tirou da escravidão do pecado para servir a Ele em santidade, em novidade de espírito. E cancelou a escrita de dívida, que eram ordenanças que nos eram contrárias. Ele a removeu, pregando-a na cruz e despojando poderes e autoridades. Efésios 6 diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas principados, potestades, poderes, autoridades, dominadores deste mundo tenebroso. Mas despojando os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando deles na cruz, triunfando sobre eles na cruz. Por isso que ele fala: Deus nos fez ficar como quem sonha. O acesso a Deus, o sangue de Jesus, como diz Hebreu, abriu um caminho novo, rasgou o véu, nos deu acesso à presença do Pai, à arca da presença, ao santíssimo lugar, para adorar a Deus, para conhecer a Deus, para ser batizado no Espírito, para ser revestido a mente e o coração da plenitude de Deus. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? Isaías 61 também, a palavra diz em Isaías 61, abre a partir do verso 1, por favor. O Espírito soberano, Senhor, está sobre mim, me ungiu para levar boas notícias. Quem vai ser porta-voz de boas notícias? Levanta as mãos, fala: o Espírito de Deus me ungiu para levar boas notícias. Agora presta atenção aos pobres, aos famintos, aos miseráveis, aos que querem Deus. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros. Jesus expulsou muitos demônios. Por quê? Porque ele conquistou esta autoridade, ele quebrou o domínio, ele quebrou o cativeiro, ele quebrou o governo do inferno. Em Cristo, na igreja, nós somos livres de toda condenação e começamos a andar uma vida vitoriosa na presença. Versículo 2: proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar os que andam tristes. Aos que choram em Sião, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido, e serão chamados carvalhos de justiça, plantação do Senhor para sua glória. Então levanta as mãos e fala: o meu Deus é o que era, Ele fez, Ele quebrou o cativeiro, Ele quebrou as maldições, Ele venceu o diabo na cruz, Ele levou a minha dívida, Ele levou o meu pecado, e Ele me deu acesso à sua presença na sua igreja. Aplaude ao Senhor. Mas também não só fez, Ele falou: restaura, Senhor, a nossa sorte. Meu irmão, e Jesus prometeu, Mateus 28, Ele não estava só no passado, mas Ele prometeu estar conosco todos os dias,
Jesus prometeu estar com os cristãos, com a sua igreja. Mateus 28, verso 18, quando ele ressuscitou, antes dele subir aos céus, a palavra diz: Jesus aproximou-se deles e ele disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. A ele toda honra, toda glória, todo louvor. Diante dele se dobrará todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. O que ligares na terra será ligado nos céus. A igreja ora, os céus concordam em nome de Jesus, e os anjos vêm debaixo da palavra de Deus para realizar grandes coisas. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. O apóstolo está pregando nos Estados Unidos, depois vai no Canadá e volta para o Brasil. A fonte da vida já está em várias nações, cumprindo esse chamado, essa vocação, essa responsabilidade que o Senhor deu à sua igreja, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei a vocês. Fala, 2025, ano do propósito, não apenas salvação, mas crescer espiritualmente. Quem vai crescer espiritualmente? A visão da fonte é gerar e cuidar. Não é uma para-eclesiástica apenas. Ela tem braços evangelísticos como o Projeto ID. Quem entende o que eu estou falando? Ela tem ações evangelísticas através dos louvores, através da ação social. Mas a visão é levar o batismo nas águas, é implantar igrejas, é ensinar as pessoas a crescer na fé e viver uma vida debaixo das ordenanças para o bem, para a libertação, para o crescimento de cada um. E finalmente ele diz: olha o presente aqui, olha o Deus que é, olha o Deus presente, e eu estarei sempre com vocês. Diga amém. Então levanta as mãos. Hoje o Senhor está conosco e estará conosco com a sua igreja todos os dias até o final dos tempos. E o apóstolo Pedro, ele diz, abre comigo lá, 1 Pedro capítulo 5. Deus é, meu irmão, é bom, né? Eu estava pensando assim, quando Jesus voltar, vai gritar crente para todo lado. Porque quando um time de futebol ganha, quando o Brasil, hoje é menos, né? Mas quando eu era mais jovem, o Brasil ganhava a Copa do Mundo, o país parava, era, não é? Era uma gritaria, uma euforia. Aí eu pensei, quando Jesus voltar, quem crê que vai ser uma euforia? Do Oriente ao Ocidente, do Norte ao Sul, ele virá como um raio. A palavra diz que todas as nações verão simultaneamente. Eu não sei se vai ser no YouTube, na internet, na TV, se vai ser uma transmissão celestial, não sei. Mas hoje já é possível todo mundo ver Jesus simultaneamente, é ou não é? Talvez ele vai vir lá para Jerusalém, né? Mas toda a terra vai entrar numa euforia, os cristãos vão pular, vão saltar, vai ser arrebatado, o corpo terreno vai ser transformado em corpo celestial. Aí você fala, bispo, tu está delirando? Não. Fala para o seu irmão, está escrito.
É que a gente não tem a capacidade ainda de entender. Entendeu? Que nem Jesus falava, eu vou ressuscitar. Eles nem levavam a sério. E quando ele ressuscitou, eles ficaram embasbacados, ficaram maravilhados. Já pensou, irmão, quando nós vivemos algo inédito? Quem quer viver algo inédito, né? A volta de Jesus. Vai ser cristão gritando para todo lado, celebrando a vinda do Cordeiro. Mas enquanto isso, ele está no presente. Fala para o seu irmão, tu está na cova do leão, ele está presente. Tu está na tribulação, ele não te abandonou. Deus não está só na bênção, Deus está no meio das lutas. Ele não livrou os amigos de Daniel da fornalha, mas ele guardou eles do poder do fogo. Ele não livrou Daniel da cova dos leões, mas ele não permitiu os leões destruir Daniel. Então a palavra diz, segundo Pedro capítulo 5, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Tem cuidado é presente, não é futuro. É ou não é? Ele tem cuidado, não é ele vai cuidar. Lance ele a ansiedade. Filipenses, o apóstolo Paulo fala, olha, apresente a Deus suas orações, suas petições, suas súplicas, lance a ansiedade sobre ele e não esqueça de ter ações de graça. Então, meu irmão, ele é o que era, mas ele é. Estarei convosco todos os dias. Seja com a igreja perseguida da China, seja com a igreja martirizada lá no Oriente, seja com a igreja aqui no Brasil, Ele está conosco. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e eu estarei convosco. E Ele falou, lance a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ainda que eu não sinta, ainda que eu não veja, ainda que eu esteja carente de algo sobrenatural, Ele está presente e Ele vai trazer livramento, como nós cantamos nessa última canção. Ele vai trazer socorro. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Levanta as mãos e fala, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olhe para o seu irmão e fala, o seu Deus tem cuidado de você, vai enxugar as suas lágrimas, vai curar o seu coração quebrantado e te dará o melhor. Quem pode aplaudir o Senhor? Então a palavra diz que Ele tem cuidado. Estejam alertas e vigiem, pois o diabo, o inimigo de vocês. O diabo é real, irmão. É guerra. Fala para o seu irmão, é guerra. Estamos em guerra. Quem vai ficar alerta que saber que está em guerra espiritual? Andem de redor como o leão rugindo, procurando a quem possa devorar. Onde eu vou estar alerta? Na igreja. Davi deixou ir para a guerra, vacilou. Nós temos que estar na guerra, nós temos que estar domingo na igreja, as mulheres têm que estar na conferência, os homens têm que estar na conferência. O ano que vem nós vamos uma caravana maior ainda para São Paulo. Quem vai? Vamos estar nas convocações da igreja, os eventos, cultos, as atividades. E a palavra diz, resista a ele, permanecendo firme na fé. Depois você lê Efésios 6, a partir do verso 10, a armadura de Deus, sabendo que os irmãos em todo o mundo passam pelos mesmos sofrimentos. Apesar dos sofrimentos,
apesar das aflições, Ele está presente, Ele nos livra, Ele nos liberta, Ele nos fortalece e Ele nos consola. Quem pode aplaudir também o Deus, não só que fez, mas que restaura a nossa sorte? E a palavra diz finalmente, aquele que semeia com lágrimas, voltará. Está falando do futuro. Nós vamos plantar sementes, coração. Nós oramos e congregamos e profetizamos e cremos, fazemos campanha. E o que faz? Acontece. Fala para você, irmão, acontece. Quando você olha para trás, você fala, tanta coisa boa Deus fez. Quem pode dizer tanta coisa boa Deus fez? Mas Ele também virá. Ele virá trazendo a recompensa. Você já sabe de cor, Jeremias 29:11 diz: eu que sei que pensamentos tenho para vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Fala, o caminho Deus constrói para realizar as promessas dele na minha vida. Os caminhos de Deus muitas vezes eles não são da maneira que nós esperávamos, mas Ele falou, eu tenho planos de paz, eu vou te dar o futuro que você deseja.